Oi pessoal, hoje é dia 31 e eu tenho uma história engraçada para contar. O meu ex-marido resolveu aparecer. Aí a gente fala assim, né? Do nada, tá muito na moda falar assim, né? Do nada ele apareceu. Depois de 20 anos de separação, a assombração aparece. E a assombração sabe para quem aparece. Então, é por e-mail, né? Ele mora no Brasil e pediu o meu e-mail para meu afilhado, que é sobrinho dele, e começou a entrar em contato. E eu já pensei de tudo, como me livrar dessa mala sem alça. E é muito engraçado. Já respondi educadamente, já não respondi. E ontem eu tive uma ideia que foi muito interessante. Eu já contei aqui que ele, junto com a minha psicóloga, que era a nossa psicóloga, no começo era só minha, depois foi de nós dois, porque ela era psicóloga de casal, a gente fazia terapia de casal, para tentar salvar o casamento. E eles se uniram contra mim. Ela espalhou para as pessoas, para as pessoas do meu grupo lá, que eu era louca, que eu estava louca, que não podia entrar em contato comigo. Ele começou a me dar remédio, ele é médico. E no primeiro dia eu tomei, no segundo dia eu fingi, no terceiro dia eu enfrentei ele e depois eu saí de casa, peguei minhas coisas e fui embora. E deixei tudo para trás. Porque o que ele queria era bagunça mesmo, muita bagunça. Ele queria me humilhar, ele queria me ofender, ele queria me maltratar. Eu não sei nem se matar. Não sei se eu fosse um pouco mais fraca, o que ele seria capaz de fazer. Moralmente ele queria a minha morte, isso eu não tenho dúvida. Porque estava me dando remédio, me chamando de doida. E ele fazia um joguinho. Ele falava que eu falei para minha cunhada, irmã dele, um monte de asneira sobre ela. Ela ficava com raiva, falava um monte de asneira a meu respeito, ele vinha e me contava para eu dar um chilique com ela ou com qualquer pessoa e ele falar, tá vendo, ela é louca, ela não bate bem da bola, sei lá o que ele queria com isso. E apareceu essa pessoa. E ontem eu resolvi ser irônica e perguntar para ele sobre essa psicóloga. Que foi um dos dias piores da minha vida, foi enfrentar essa psicóloga falando mal de mim, para mim, e falando que eu ia depois precisar dela de volta e ela estava lá para me atender. E graças a Deus eu nunca precisei dela, e pelo contrário, eu só fui vendo o tanto que ela era nociva. Ela me queria no grupo porque rendia dinheiro para ela não estava interessada na minha saúde. Então eu perguntei, ela já morreu? É uma pergunta que não quer calar. Ela já morreu? Eu queria tanto mandar flores para o enterro dela. Debochando. E não é que o cara responde e manda foto dela e fala que tá tudo bem e que não sei o que, como se fosse... Eu ainda perguntei assim, como é que vai a sua psicóloga? Como a gente tinha muitas, eram grupos e tal, ele falou, a gente tinha muita, mas você deve estar falando dessa, que era nossa, né? E foi respondendo com a maior, eu acho, que é o maior cinismo do mundo. Porque a pessoa não é burra, a pessoa não é burra, ninguém é burro, ninguém é burro. Se a pessoa faz esse papel, é porque interessa a ela fazer. Aí, tá, coloquei lá no spam e não vou responder mais, não vou ver mais, é o que eu posso fazer. Mandar ele parar de fazer, isso eu não vou fazer, porque eu não mando nas pessoas. Eu não entendo essa coisa quando a gente fala, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. A pessoa pode tudo. Eu é que não posso aceitar o que a pessoa faz. Então eu pus no spam e não vou ouvir mais, ler mais. Mas olha essa coisa, conversando comigo como se eu fosse uma pateta, ele que é, e como se não fosse grave o que aconteceu antes. Eu não entendo muito essa situação ainda, então eu tenho muitas perguntas. Por que essa pessoa apareceu? Por que agora? O que está acontecendo? Mas eu tenho algumas ideias.
Eu atualmente, há pouco tempo, eu me livrei dos padeiros, do dono das ovelhas e da Fátima. E gastei muitos anos para entender. Eu não me livrei, na verdade, dessas pessoas. Eu me livrei de alguma coisa dentro de mim que aparecia nessas pessoas. E provavelmente, que eu me perguntei alguns dias atrás, por que eu demorei tanto? Nem sei se eu demorei tanto. Demorei o tanto que eu precisei para conseguir fazer a coisa. Não é nem de mais nem de menos, é o tempo que eu precisei. E por que essa pessoa apareceu justamente agora? Provavelmente porque é a mesma situação. E o que eu estou me livrando tem um resto disso. Como é que eu posso falar? Ele representa essa situação mais do que qualquer outra pessoa. Mais do que o padeiro, do que a Fátima. Esse senhor, esse homem, representa essa situação para mim. E eu fiquei assim, eu estou muito impressionada como que a gente dá a vida da gente para a negatividade do outro, para o outro, para a gente ser gentil com o outro, para a gente querer ser bem vista pelo outro, e a gente não para pensar que outro é esse. Quem é essa pessoa, o que ela quer de mim? Essa pessoa, ela quer a minha escravidão, ela quer me humilhar, ela quer me subjugar. E eu estou interessada em ser amável com essa pessoa. Foram 10 anos de namoro, 6 anos de casamento. Isso que não posso falar que durou muito. Eu tenho quase a vontade de falar assim, meu Deus, como eu perdi tempo. Não perdi tempo. Eu gastei o meu tempo aprendendo. Eu espero que nós aprendamos rápido, para a gente não gastar tanto tempo da nossa vida com tanta inutilidade. Foi difícil, eu lembro da minha mãe, quando eu me separei, eu falei com a minha mãe assim, se eu decepciono ele, eu posso decepcionar qualquer pessoa. Tipo assim, eu me libertei, minha mãe ficou muito impressionada com isso, quando eu falei isso. Porque eu estava tão focada em não decepcioná-lo, e o cara brincando de matar, brincando mesmo, de sacanear. Não vou falar muito dele, porque na verdade eu nem sei muito dele. Eu sei que a mãe era muito chata, ele estudava, ela estava vendo televisão, ele estava estudando, ela fazia ele levantar, a jarra de água estava do lado dela, o copo estava do lado dela. Ela fazia ele levantar e ir lá pôr água no copo para ela. Ele estava estudando, ela estava vendo televisão. Então ele tem muito ódio de mulheres. E se ele não fizesse isso, ela batia nele com a fivela do cinto. Isso é um caso que eu sei, imagina o resto. Então ele tem muito ódio de mulheres. Por aí. Mas isso aqui, não sinto nada. Sinto uma leve irritação dessa coisa ainda estar acontecendo aqui. Mas o que eu posso dizer é que quando a gente vai limpando o nosso campo informativo, essas informações desagradáveis, elas aparecem, porque elas estão no nosso campo informativo. É disso que nós temos que cuidar, olhar para isso, principalmente. Olhar para o que a gente quer, uma casa, carro, isso é muito gostoso e fácil de fazer. O problema é olhar para o outro lado que faz parte da mesma questão. E esse outro lado é que vai libertar a gente para conseguir as coisas que a gente quer. Se a gente estiver amarrado nisso, querendo ou não, vendo ou não, aceitando ou não, a gente está amarrado nisso. Então a gente precisa olhar para tudo isso. E o que eu preciso lembrar agora? Que ele não é o meu marido. Eu não preciso fugir dele, eu não preciso fugir da casa como eu fugi, eu não estou correndo perigo, ninguém vai me chamar de louca,
é só uma lembrança desagradável? É, mas é só uma lembrança que vai passar. A gente vai pilotando, vai perdoando, vai vendo outras coisas, vai fazendo os nossos exercícios e isso vai passar. Eu quero falar isso porque é muito comum as pessoas ficarem apavoradas, que estão com dor de cabeça, ou estão com mal-estar, ou estão tristes demais, ou com muita preguiça, querem só dormir, quando fazem os exercícios de concentração ou as pilotagens. Porque isso é importante. É importante, porque está limpando, está transmutando essas informações que estão dentro da gente. Uma outra forma da gente ter essas informações é não esquecê-las nunca mais, como a Fátima faz. Ela teve uma infância difícil, então ela é fiel à dor. Não pode ter alegria. Se tiver alegria, ela dá um jeito de estragar e de só falar e lembrar de dor, de sofrimento, que a vida é assim, que a vida é assado, que é tudo um horror, que a gente que é uma desgraça, que esse mundo é uma desgraça. Porque se ela soltar isso, ela vai ver que tem um outro lado, tem o lado da leveza. Então ela é fiel a isso, ao passado sombrio dela. É outra forma de lembrar. Então é isso. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.